Um bocadinho. Aquela conversa. Não, esta. Essa mesmo. Ok, então. Tá. Vamos poder então assistir agora ao tema Cidadania Inclusiva com a doutora Filipa Pimentel. Faz parte da praxe. Uma salva de palmas para a doutora Filipa. Eu não sou muito séria. Queres que eu ponha aqui? Talvez aqui deste lado. Aqui, aqui no coisa. Queres que eu ponha no bolso aqui? Como é que está a energia? Eu vejo todas. Como é que está a energia? Quem tiver vontade se levante. Vá. Pressa. Gil, dá o tom. Shake it. Shake it, shake it. Shake it, shake it. Tá? Espreguiçar. Respirar. Beijo. Ai, eu esqueci-me das notas. Não é esta, não são estas, não são estas. O Artur Silva disse que, pela pronúncia dele, que se via logo que era de Lisboa. Eu vou pedir muita desculpa, porque eu sou imigrante. E é provável que eu, sobretudo em palavras técnicas, comece à procura, mas o Gil ajuda-me ali. Eu queria saber quem é que conhece o movimento de transição. De qualquer forma, eu vou introduzir explicando o que é o movimento de transição, porque o que eu aqui vim fazer é uma partilha de experiências. Não há verdades, eu não estou certa de nada, nós não estamos certos de nada. Aquilo que nós temos feito é experimentar e aquilo que eu venho fazer é dar de volta àquilo que eu tenho visto. Isto é a minha percepção pessoal. De certeza absoluta que o Gil, o Filipe, etc., têm outra percepção. Ok? Então, o movimento de transição é uma coisa, transição é outra. Mas o movimento de transição começou em Inglaterra em 2006. A primeira iniciativa foi em 2006 em Totnes. Entretanto, um desenvolvimento viral, uma coisa viral, está por todo o mundo, 34 países. Há registado no site da TN, da Transition Network, nós temos mais ou menos 800, mas pensa-se que é muito por baixo. Porque, por exemplo, em França estão registados 21 e quando nós fomos no site francês são mais de 90. Portanto, em todos os países há imensas coisas dessas. Pronto, e então, no movimento de transição há dois pilares principais. Foi a partir daqui que começou, as grandes preocupações foi puramente ambiental, as alterações climáticas e havia o pico do petróleo. Mas não é tão limitado quanto isto, porque as pessoas pensam, pico do petróleo, as alterações climáticas, então não andamos de carro, não é isso. Porque se nós entendermos, o impacto é muito mais vasto e o que dá uma grande facilidade a uma diversidade de ação. Porque o mais importante é a ação local neste movimento e em que essa ação local seja completamente livre de decidir o que fazer, dependendo do contexto em que está e da vontade das pessoas. E então, o pico do petróleo e as alterações climáticas em conjunto declinam por exemplo, na forma como nós vivemos e deixamos de produzir a nossa própria comida, é tudo deslocalizado, etc, etc, etc. Portanto, dá uma variedade grande de assuntos que nós podemos tocar, tendo em conta esses dois pilares. E a palavra-chave, tendo em conta os dois pilares, é resiliência. A resiliência, quem sabe o que é resiliência? A resiliência, menos pessoas. A resiliência
em comparação com... o que é resiliência? É um conceito... Como? Podes responder. Força. É mais do que isso. Autossustentabilidade. Sim, exatamente. É dinâmico. Não é bem isso. É a capacidade de qualquer resistir a qualquer impacto de uma perspectiva dinâmica. Ou seja, não voltar ao estado inicial, mas voltar a um estado... É uma adaptação. É uma adaptação. É uma adaptação. Sim. No fundo é o teu estado, por exemplo, se falas se nós falarmos de uma resiliência individual, é o meu estado agora, a minha função. No momento em que se modifica o contexto onde eu estou, que há um choque, eu deformo-me e modelo-me de forma a manter a minha função. E isso é muito mais dinâmico do que um sistema sustentável. Porque um sistema sustentável é nesta condição. Mas quando é sustentável, continua a ser sustentável à medida que o contexto se modifique, ou que sofra um choque, passa a ser resiliente. Certo? Pronto. Então, isto é uma palavra-chave. No movimento de transição, a ação é feita localmente, mas o que é muito, muito importante da organização em rede, que é uma rede não hierárquica, que funciona de uma forma self-organized, auto-organizada, é a partilha. Porque todo o trabalho que nós temos feito é de nós não sabemos para onde vamos, nós experimentamos. Temos muita sorte, estamos convencidos do que estamos a fazer e que é necessário fazer qualquer coisa, mas não temos a certeza do que estamos a fazer. Por isso é que estamos sempre abertos a ideias, a criatividade, a inspiração de outros movimentos, de muitos conhecimentos. É um conhecimento holístico e integrado, em que vamos beber de muitas, muitas fontes. Mas essa forma de experimentação só passa a ter valor quando há partilha, não é? E é muito enriquecedor. E então é uma rede, porque transição, cada um pode fazer uma transição individual e pode não se chamar movimento de transição. A característica do movimento de transição é essa partilha de comunidades, entre comunidades. Pronto. Agora, eu estou no movimento de transição a vários níveis. Eu trabalho a nível global, trabalho a nível europeu, a nível nacional, a nível local. E aquilo que eu queria mostrar-vos, da minha experiência e das minhas observações, é esse nível, é todos esses níveis, e de uma forma não é só Portugal, o que se tem visto em Portugal, é em geral. Porque eu acho que nós também podemos aprender com os outros, mesmo que o nosso contexto seja diferente. E começando por aquela coisa. Toda a gente sabe, e toda a gente sente na pele, que estamos numa era de mudança e de urgência. As alterações climáticas, o pico do petróleo, os sistemas económico-sociais em vias de colapsar, e toda a gente sente que há uma necessidade muito grande de mudança e urgência. Mas quem é que vai agir primeiro, não é? E aquilo que nós temos que eu tenho observado é que há uma polarização enorme. São eles e nós, como se disse, não é? Eles e nós. E depois, os cidadãos e os governos. Que é muito interessante, isso tudo. E eu tenho algumas experiências para vos contar. E aquilo que eu gostava de analisar era, convosco, o que é que os cidadãos, o que é que vocês ouvem, que os cidadãos dizem dos governos.
porque não confiam neles, porque têm os seus próprios interesses, porque têm razões que não são as nossas, porque dependem do eleitorado, dependem de ideias que se vendem, etc, etc. Não se confia. Por outro lado, os governos dizem: os cidadãos são apáticos, só se queixam, não reagem, queixam-se que nós temos que fazer uma coisa, mas no mundo deles pequenino ninguém faz nada. É assim que se vê, não é? Isto é a parte negativa. Mas se nós nos pusermos do outro lado e virmos o que é que cada um pode fazer de positivo, sem julgar, o que é que acontece? Se nós analisarmos mesmo as duas coisas, pelo menos na área onde eu trabalho, que é essa que eu conheço, o que é que um governo pode fazer que um cidadão não pode? Há determinadas áreas que é preciso reconhecer que é muito mais fácil tomar-se uma decisão a nível global, a nível europeu, a nível nacional, etc. Há legislação que é necessária, podemos discutir isso. Na minha opinião, que é mais fácil que exista a esse nível. Falou-se muito em países como a Inglaterra, etc., quando se fala em descarbonização urgente de emissões de carbono, se não se fizer legislação a determinadas indústrias, etc., etc., não é o cidadão, ou tem muito mais dificuldade de o fazer do que legislar. Isto são coisas que podem ser discutidas, mas é por aí, o raciocínio é este. Por outro lado, um cidadão tem um poder que ninguém mais tem, que é a mudança. A única forma que nós temos visto de mudar alguma coisa é num cidadão, numa pessoa, num indivíduo primeiro e numa comunidade que verse essa mudança, que dê o contexto, que dê o apoio e que faça este sentimento. Não estamos sozinhos, porque a mudança, há muita gente que tem essa capacidade, mas há outras que têm essa dificuldade. Portanto, o que o indivíduo, que a comunidade pode fazer é uma mudança de paradigma que um governo ou que uma autoridade não pode fazer. Não pode. Os governos são, se nós formos realmente pensar nas coisas, numa alteração de hábitos, é reativo e não proativo. Em relação, eu não queria citar nada, eu queria fazer isto mesmo, partilha de experiências próprias, o movimento, mas queria só vos dizer que o movimento tem pensadores dentro do movimento e experimenta-se muito. Eu nem sequer vou dizer nomes, nem nada. Depois, quem quiser mais informação, vamos ver isso. Mas há muitos estudos que se concentram muito sobre como é que se muda o hábito de um consumidor. Porquê que uma pessoa não muda a sua forma de consumir? E quando é que muda? E isso teve muito demonstrado que um indivíduo que não está inserido numa comunidade que pensa ativamente nesse tipo de coisas, o indivíduo vai comportar-se sustentavelmente nas coisas que não tocam nas suas prioridades. É uma tendência. Há exceções, mas é uma tendência. Quando é que uma pessoa vê mudança? É quando há um berçar disso. E quando é que se faz isso? O que é que eu quero dizer com um berçar disso? É o inovar nessa comunicação. Que nós vimos tantos ambientalistas a indignarem-se. Os ambientalistas têm uma função importante que eu costumo dizer que é, em inglês chama-se whistleblowing, de levantar o braço e dizer atenção. O problema é que serve para isso, mas nós sabemos que há comportamentos naturais que são o medo,
e as reações naturais ao medo, nós conseguimos reagir muito rapidamente a um perigo iminente, mas a nossa psicologia criou, ou a nossa forma de estar psicologicamente, emocionalmente, etc., interior, ensinou-nos a viver com um perigo que não é iminente, porque a pior coisa que nos pode acontecer é morrer. E toda a gente aqui sabe que vai morrer. E nós estamos aqui todos, vamos morrer, não é? Aprendemos a viver com isso. Por isso é que, por exemplo, alterações climáticas é tão difícil de reagir individualmente. As pessoas põem de lado. Com o pico do petróleo, que tem um impacto muito maior no nosso dia-a-dia, temos a tendência a reagir melhor. Os governos, por exemplo, não, é ao contrário. Porque o pico do petróleo implica políticas que são muito difíceis de depois serem elegidos, não é? Então, agora vem aqui, eu prometo que vamos cortar o parque automóvel de 50%. Votem em mim. Não é? Nós vamos votar neles. Mas eu não tenho a certeza que toda a gente vote. Ai, credo. Pronto. Então, aquilo que eu queria dizer, desconcentraste-me. Tendo em conta isto tudo, a verdade é que há muito bons exemplos de um lado e do outro. E depois, isto acontece e não funciona. Porquê? Porque nós podemos trabalhar verdadeiramente com as comunidades, calmamente, com uma visão positiva, um trabalho individual, tudo enquadrado, uma visão positiva, acreditar que podemos fazer uma coisa de cada vez, e há uma comunidade que se desenvolve com um poder muito grande de mudança. Se tivermos do outro lado um governo com vontade, mas depois o que é que acontece? Eu, nestes dias, eu vivo em Bruxelas e houve uma associação, um projeto da Comissão Europeia que me chamou e disse-me assim, olha, nós chamamos os Covenants of Mayors, que é uma associação enorme de milhares de presidentes da Câmara, que assinaram um pacto de reduzir mais que 20% de emissões nas suas localidades. E não conseguem comunicar com as populações. Porquê? Não conseguem. Ele virava-se para mim, eu sei que vocês trabalham com comunidades, digam-nos o que é que nós temos que fazer, porque nós no nosso, pois, top-down ou bottom-up, não é? Nós achamos que tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Mas depois, o que é que acontece? Porque bottom-up, top-down, é tudo, não é? Se eu estiver em Bruxelas e olhar para estas atividades dos presidentes da Câmara, é bottom-up. Então, mas porquê é que não funciona? E, na minha opinião, é porque há uma polarização, nós e eles. Só no momento em que se diluir esta polarização é que se pode conseguir isso. Isto é o que é o projeto comum humano. Toda a gente é cidadão. O Presidente da Câmara é cidadão. O que nós temos visto, onde nós temos posto muito esforço, é encontrar as ferramentas adequadas, espaço aberto, Dragon Dreaming, tu vais falar nisso, em que permita que cada pessoa faça parte e se sinta parte de um projeto comum, que tenha uma tarefa à sua medida, em que se responsabilize por isso como indivíduo que é, em que faz ao mesmo tempo, antes ou depois, a sua transição interior. Esta é a minha experiência. Muito obrigada.